Oi galera, eu sou a Bruna do blog Viajantes por Opção e já prepara o pão de queijo que hoje a gente vai falar de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e a mais um vídeo da série Viagens Imaginárias. Essa série surgiu durante a pandemia para que a gente possa ir selecionando destinos que a gente quer conhecer aqui no nosso Brasil, que é tão enorme. E o destino de hoje é o estado de Minas Gerais, que eu considero que tem o melhor sotaque do Brasil. Como sempre, a gente vai começar com a capital mineira, que é Belo Horizonte. E se você for para lá de carro, uma dica: treina a rampa antes de chegar, porque essa cidade é repleta de ladeiras. Ainda bem que quando a gente foi pra lá, não fui eu que dirigi, porque senão eu não sei o que iria acontecer. E a gente vai começar a falar de Belo Horizonte por um de seus pontos turísticos mais famosos, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha. Já faz alguns vídeos que a gente não fala do Oscar Niemeyer por aqui, mas dessa vez ele voltou com tudo. O Conjunto Arquitetônico da Pampulha foi encomendado ao Oscar Niemeyer pelo então prefeito de Belo Horizonte, que era Juscelino Kubitschek. A intenção do Juscelino era modernizar a arquitetura da cidade e também criar um ponto de entretenimento. E o Conjunto Arquitetônico da Pampulha conta com 3 edifícios. E o primeiro deles é a Igreja da Pampulha, que tem formas curvas que representam os morros de Minas Gerais. Atrás da igreja existe também um painel feito por Cândido Portinari, que representa cenas da vida de São Francisco. Do outro lado da Lagoa da Pampulha, em uma ilha artificial, fica a Casa do Baile. Esse local foi construído para ser um restaurante com um salão de dança e era muito frequentado pela elite de Belo Horizonte. Quem frequentava a Casa do Baile geralmente frequentava também o cassino, e para ir até lá era possível utilizar um barco. Hoje não existe mais essa possibilidade e nem o cassino, que hoje se transformou no Museu de Arte da Pampulha. Mesmo sendo museu, você ainda pode ver a exuberância do interior desse edifício, que contava com pisos de mármore e de peroba, colunas de aço inox e também paredes de espelhos. Todos esses espelhos fizeram com que o edifício fosse apelidado na época de Palácio de Cristal. O segundo lugar para conhecer em Belo Horizonte fica pertinho da Pampulha e é o Estádio Mineirão. Se você é como muitos dos brasileiros que adoram futebol, talvez se interesse por fazer um tour nesse estádio. Lá dentro você pode conhecer o Museu Brasileiro do Futebol, que conta um pouco da história desse esporte e também da construção e da utilização do Estádio Mineirão. Também existem tours guiados para aqueles que querem conhecer as áreas que só jogadores e equipe técnica conhecem. Você pode fazer o tour completo do estádio, que te leva por vestiário, sala de imprensa e outros locais restritos. Pode fazer o tour Penalty, onde é possível entrar no gramado e sentir toda a pressão que é cobrar uma penalidade. Ou então fazer a tirolesa e se pendurar em cabos de aço que te levam de um lado ao outro do estádio. E o terceiro lugar para conhecer em Belo Horizonte também já está virando uma tradição aqui, que é o Mercado Central. Eu já disse que eu gosto bastante de mercados e esse eu posso falar com propriedade, porque eu já estive lá. O Mercado Central de Belo Horizonte é uma loucura, tem de tudo um pouco, inclusive animais como galinhas e coelhos vivos. A minha dica aqui é você não sair de lá sem experimentar 2 delícias mineiras: o queijo e o doce de leite. Existem diversas barraquinhas que vendem esses produtos, então você não vai ter nenhuma dificuldade em encontrá-los por lá. E se você quiser experimentar uma coisa que eu acho deliciosa, compre o queijo de palitinho e um doce de leite Viçosa e coma os 2 juntos. É maravilhoso. E é claro que por lá também existe a boa cachaça mineira, mas essa não é muito a minha praia. Eu queria falar aqui também sobre algum museu da cidade, mas como existem vários, eu não consegui escolher só um e escolhi em 4º lugar o Circuito da Liberdade. A Praça da Liberdade foi construída praticamente junto com a cidade de Belo Horizonte e lá ficavam os prédios da sede administrativa da cidade. Depois da ditadura, a praça começou a receber a Feira Hippie e muitos eventos culturais e foi se transformando ao longo dos anos. Com o passar do tempo, vários prédios relacionados à arte e cultura foram se instalando ao redor da Praça da Liberdade e a partir de 2010, com a transferência da sede administrativa para outro local,
um projeto do governo criou o Circuito Liberdade. Hoje fazem parte desse circuito 15 instituições, como museus, centros de cultura e de formação. E eu escolhi 3 deles aqui para dar dica para vocês. O primeiro deles é o Palácio da Liberdade, que foi sede do governo do estado e tem uma arquitetura belíssima e muito requinte nos detalhes do seu interior. O segundo é o Centro de Arte Popular CEMIG, que já foi uma residência e também um hospital, e hoje reúne diversas obras, principalmente em madeira e barro, de diversos artistas que retratam a cultura mineira. O pátio interno ainda tem um espaço reservado para o grafite. E o último lugar é o Centro Cultural do Banco do Brasil, que é um dos maiores do país, com mais de 8.000 metros quadrados. O Centro Cultural abriga diversas exposições, tem salas de teatro e outros espaços para eventos de cinema, música e também de educação. E o último lugar para conhecer em Belo Horizonte é a Praça do Papa e os arredores. A Praça do Papa fica em um ponto bem alto da cidade de Belo Horizonte e por isso de lá você tem uma vista magnífica da cidade. O nome dessa praça é Israel Pinheiro, mas ela é muito mais conhecida como Praça do Papa porque foi lá que João Paulo II se encontrou com fiéis na visita dele a Belo Horizonte em 1980. Logo atrás da praça fica o Parque das Mangabeiras, ao pé da Serra do Curral. A principal atração desse parque é o contato com a natureza, mas lá também existem pistas de skate, quadras poliesportivas, trilhas e também barquinhos para as crianças. Atualmente, para você entrar no parque, é preciso apresentar um documento que comprove que você está imune à febre amarela. Não esqueça que a vacina da febre amarela tem que ser tomada 10 dias antes da viagem. Se você já tomou, fica tranquilo. E ali do ladinho da Praça do Papa, ainda existe um ponto muito curioso da cidade de Belo Horizonte. É a Rua do Amendoim. O que chama atenção nessa rua é que carros com o motor desligado e desengrenados sobem a ladeira sem nenhum esforço. Dizem que tudo não passa de uma ilusão de ótica e o que você acha que é uma subida, na verdade é uma descida. É só pesquisar no Google aí Rua do Amendoim que você vai ver diversos vídeos. Depois você me conta se você acha que é ilusão de ótica ou não. E depois desses 5 lugares para conhecer em Belo Horizonte, eu vou te dar mais 5 lugares para conhecer no resto do estado. Essa tarefa de escolher apenas mais 5 lugares para conhecer em Minas Gerais foi bem desafiadora. Minas é um estado repleto de coisas para conhecer. E eu, se fosse você, além das dicas que eu vou dar nesse vídeo, procurava aí sobre Ouro Preto, Tiradentes e Capitólio, que eu tenho certeza que você vai gostar também. E o primeiro lugar para conhecer em Minas Gerais reflete aquilo que eu acabei de falar. É o Circuito das Águas. Como eu não consegui escolher uma cidade apenas, eu escolhi logo 15, que são as cidades que compõem o Circuito das Águas. Essas 15 cidades têm uma característica em comum. Todas elas têm fontes de água mineral carbogasosas com propriedades terapêuticas. Na cidade de Caxambu, inclusive, existe o busto da princesa Isabel, que teria se beneficiado dessas águas terapêuticas e curado uma anemia. Se você é adepto de terapias alternativas, provavelmente vai gostar de conhecer a região, que tem 37 fontes de água mineral. Mas não é só de águas curativas que vive o Circuito das Águas. Lá você também pode fazer o turismo cultural e aproveitar um pouco da gastronomia e da cultura mineiras, também o turismo rural e o ecoturismo e conhecer um pouco da história do estado, porque muitas cidades do Circuito das Águas se confundem com as cidades da Estrada Real. E a nossa próxima dica do que fazer em Minas Gerais é justamente sobre a Estrada Real. São diversos caminhos que você pode percorrer e eu escolhi o Caminho dos Diamantes, que fica totalmente dentro do estado de Minas Gerais. Ele começa na cidade de Ouro Preto e termina na cidade de Diamantina, percorrendo 395 quilômetros e passando por mais 23 cidades durante esse percurso. O caminho foi muito utilizado no século XVIII, quando o comércio de pedras preciosas estava muito em alta tanto no Brasil quanto em Portugal. A beleza natural é o principal atrativo desse caminho, assim como as cidades históricas pelas quais você vai passar. O caminho pode ser feito a pé, de bicicleta, a cavalo ou de carro. E se você escolher percorrer esse caminho de carro, é melhor que você tenha um 4x4 ou muita habilidade no volante, porque
porque as estradas na sua maioria são de terra e ficam bem difíceis durante o período das chuvas. Durante o caminho, lembre de provar o queijo Cerro, que é uma das delícias da região, e também aproveite para conhecer uma joia do barroco brasileiro, a matriz de Nossa Senhora da Conceição. E para quem quiser, ainda existe um passaporte que pode ser carimbado em todas as cidades em que você passar. E o próximo destino mineiro é a cidade de São João del Rei. São João del Rei é vizinha da famosa Tiradentes e é tão charmosa quanto ela. Essa é uma cidade que tem mais de 300 anos e foi fundada pelos bandeirantes paulistas. Esse é um destino especial para quem gosta principalmente de visitar museus e igrejas, porque tem de monte pela cidade. Muitas das construções da cidade foram tombadas pelo patrimônio histórico e esses prédios hoje abrigam lojas e restaurantes num centrinho até bem movimentado. Para quem gosta de trens ou quer saber como é andar de Maria Fumaça, existe um passeio que sai da estação de São João del Rei, que foi inaugurada por Dom Pedro II, e vai até a cidade de Tiradentes. E quando você estiver em São João del Rei, preste atenção no som dos sinos da cidade. A tradição de tocar os sinos como forma de comunicação virou patrimônio imaterial de algumas cidades de Minas, tendo São João del Rei como referência. Até hoje os sinos são tocados para anunciar nascimentos, falecimentos e até para informar as horas. É uma tradição que os sineiros não querem que se perca com a tecnologia. O quarto lugar para conhecer em Minas é Inhotim. Inhotim é uma mistura de museu de arte contemporânea com jardim botânico. Inhotim era uma propriedade privada que foi se transformando com o tempo no sonho de um empresário mineiro que começou lá em 1980. O acervo de arte contemporânea é um dos mais relevantes do mundo e o Jardim Botânico tem espécies raras de todos os continentes. Ao todo são 140 hectares, então se você quiser conhecer ele inteiro, separe alguns dias e um calçado bem confortável. Inhotim tem carrinhos elétricos que te levam de um lugar para o outro, mas eles sugerem que a visita seja feita toda a pé. Assim você vai descobrindo artes e plantas espalhadas em cada cantinho. Você pode conhecer por conta própria ou então reservar uma visita mediada que pode ser agendada na recepção. Existe a visita panorâmica, onde você tem um olhar geral sobre as artes e as plantas, ou então a visita temática, que é bem mais específica e diferenciada. E aqui uma dica boa: todas as quartas-feiras que não forem feriados, você entra de graça em Inhotim. E o último lugar para conhecer em Minas Gerais eu nunca tinha ouvido falar antes de começar essa pesquisa. É o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Peruaçu deriva do Tupi-Guarani e significa caverna grande, e é o que você mais vai encontrar nesse parque. Para visitar todos os atrativos e trilhas do parque é necessário ao menos 5 dias. Isso se você estiver disposto a fazer mais de uma trilha pequena por dia. Os percursos levam de 2 até 7 horas e tem vários níveis de dificuldade. A maior atração do parque é a Gruta do Janelão, onde fica a maior estalactite do mundo, chamada de Perna de Bailarina. Ela tem 28 metros e estima-se que esteja sendo construída pela natureza há mais de 140 mil anos, porque a cada 50 anos ela cresce 1 centímetro. Você só pode visitar as cavernas do Peruaçu agendando previamente no site do ICMBio e é obrigatória a contratação de um guia autorizado. E com essa maravilha da natureza eu termino as dicas do que fazer em Minas Gerais. Se você já conheceu esses lugares ou tem alguma outra dica imperdível de Minas Gerais, deixa aqui embaixo nos comentários, que é sempre bom trocar informações com outros viajantes. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que tá louquinho para conhecer Minas. Se inscreve no canal pra gente se ver aqui na próxima semana, desbravando mais um estado brasileiro. Um abraço e muitas viagens! Tchau!